Olá, meus amigos empresários, gestores, alunos. Fazia parte do meu planejamento 2020 a gravação de algumas mini aulas em um estúdio bacana como esse. Porém, devido a todos os acontecimentos nas últimas semanas no nosso país e em todo o mundo, eu resolvi antecipar essas gravações. E nada mais justo e interessante começar essas mini aulas falando sobre um tema que eu gosto muito. Tema esse que foi a minha primeira disciplina em uma faculdade, que é o tema relacionado à responsabilidade social. Porém, este material, que era um material de 6 meses de aula para o curso de administração em graduação, foi extremamente transformado nos últimos anos. Transformado em workshop de 4 horas, workshop de 8 horas, em material de consultoria. E eu resolvi atualizá-lo para uma mini aula de 20 ou 30 minutos para ser compartilhado gratuitamente com vocês. Por isso que eu coloquei esse tema, né? Responsabilidade social em 2020. Quando nós falamos em responsabilidade social, nós temos algumas ideias e pensamentos. Ideias relacionadas à responsabilidade, né, e obrigação legal, comportamento no sentido ético, contribuição caridosa ou relacionada ao sentido de socialmente consciente. Porém, na minha opinião, todo o contexto, né, de responsabilidade social, ele pode ser ampliado e conforme algumas bibliografias, é colocado que o termo responsabilidade social apareceu escrito pela primeira vez em um manifesto, que foi subscrito por 120 industriais ingleses. Esse documento definia a responsabilidade dos que dirigem a indústria é manter um equilíbrio justo entre os vários interesses dos públicos, dos consumidores, dos funcionários, dos acionistas. Além disso, a maior contribuição possível ao bem-estar da nação como um todo. No Brasil, esse termo surge mais especificamente através de uma série de iniciativas de movimentos empresariais, mas foi no início da década de 60 que um grupo de empresários de São Paulo, a Associação de Dirigentes Cristãos de Empresas, que através de ensinamentos cristãos, tinham como objetivo estudar as atividades econômicas e sociais do meio empresarial. Patrícia Ashley cita, através de Bowie, Primórdios da Literatura, que em 1953 a obrigação do homem de negócios de adotar orientações, tomar decisões e seguir linhas de ação que sejam compatíveis com os fins e valores da sociedade. Mas eu gostaria da atenção de vocês em relação a alguns acontecimentos. Eu gostaria de voltar 50 anos no tempo e observar algo que ocorreu no nosso país nas décadas passadas, ligadas à responsabilidade social de algumas marcas, de algumas empresas e também personalidades. Observem o seguinte, vamos falar sobre 1970. Aliás, antes de 1970, quem tiver a mesma faixa etária que eu e estudou em escola pública, vai lembrar que na década de 80, final da década de 80, início da década de 90, nós recebíamos no pátio das nossas escolas uma canequinha azul escrita Fundepar e lá tinha flúor. Então nós tínhamos essa atividade, né, na escola, onde nós tínhamos uma preocupação com a saúde bucal. Porém, em 1970, nós tínhamos uma marca que já não existe nas prateleiras do mercado, chamada Colinos. E a Colinos do Brasil iniciou nessa década um programa de educação para a saúde bucal em escolas. É algo muito interessante, onde o empresariado começa-se a ter uma preocupação com a sociedade. Claro, também interligado à sinergia com o seu produto. Em 1971, nós temos, através de Kotler, o conceito de marketing social. Kotler diz o seguinte, né, que o marketing social ele tem que descrever o uso de princípios e técnicas de marketing para a promoção de uma causa, ideia ou comportamento social. E nós podemos alinhar ainda como um projeto, implementação e controle de programas que buscam aumentar a aceitabilidade de uma ideia,
causa ou prática social entre um grupo-alvo. Em 1976, nós já tínhamos empresas externas ao Brasil preocupadas com os animais e com a floresta amazônica. Existia uma empresa chamada The Body Shop. Ela foi criada na Inglaterra e essa empresa uma empresa de cosméticos, preocupada em utilizar produtos que não fossem testados em animais, que não agredissem o meio ambiente e ajudassem a preservar a floresta amazônica. Em 1982, a Câmara Americana de Comércio de São Paulo instituiu um prêmio chamado Eco de Cidadania Empresarial. Então nós começamos a observar a possibilidade de muitas vezes a nossa marca estar ligada dentro de um conceito positivo perante o nosso público-alvo. Em 84, nós tivemos o primeiro balanço social publicado no Brasil por uma empresa chamada Nitrofértil. Em sequência, em 1987, a Coca-Cola teve um projeto social muito interessante. Ela criou o programa Coca-Cola no Teatro, promovendo e patrocinando peças de teatro e espetáculos de cunho educacional. E as coisas foram crescendo. Crescendo tanto que em 92 o Banespa, o antigo banco Banespa, publicou um relatório completo de suas ações sociais. Pessoal, vamos alinhar algo. Nós vivemos dentro de uma sociedade onde nós falamos o que a mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo. Concordo plenamente quando isso trata de pessoas físicas. Se eu faço algo positivo perante a sociedade, eu não preciso, o Rodrigo não precisa ficar falando o que fez. Agora nós estamos falando de empresas e eu acho que é possível sim apresentar um relatório como fez o Banespa ou um projeto relacionado a um balanço social para mostrar os nossos diferenciais. O que nós empresários, o que as nossas empresas fazem de benéfico para a sociedade, pode ser visto também como um projeto ligado a uma vantagem competitiva, sim. Nós temos ainda em 92 a Eco 92 no Rio de Janeiro, que discutiu a importância do meio ambiente e a necessidade de preservá-lo. Em 93, nós tivemos a criação do Instituto Credicar, e também o sociólogo Betinho Herbert de Souza lançou uma campanha nacional de ação da cidadania contra a miséria e pela vida. Essa ação ela é marcada com a aproximação do empresariado brasileiro com os movimentos sociais pelo país. 97. Em 97, nós tivemos a criação do Instituto Ethos, dedicado a causas sociais, e também Betinho, novamente, em parceria com a Gazeta Mercantil, introduziu o balanço social, estimulando a participação de empresas. Observem que eu estou falando de duas ou três décadas específicas, 70, 80 e 90, onde nós não tínhamos a facilidade ao acesso de informação que nós temos hoje. Hoje é muito mais fácil a busca de informação. Estou falando de um período onde nós não tínhamos o acesso à internet, nós não tínhamos o celular e as coisas foram crescendo gradativamente nos projetos. Em 98, nós tivemos a fundação do Instituto de Coca-Cola no Brasil e em 99, nós tivemos a publicação de 68 balanços sociais. 68 empresas realizaram o balanço no Brasil. Eu acho tão importante o balanço social que quando o professor de responsabilidade social numa determinada instituição de ensino, lá eu também era coordenador do núcleo de responsabilidade. Todos os coordenadores de curso tinham que passar as informações do que era feito. Um exemplo, o curso de fisioterapia, tinha lá a clínica onde os alunos tinham estágios, eles me passavam fotos do que era feito. O curso de administração também tinha lá o seu escritório de atendimento a pequenos empresários. Isso tudo era documentado, criado um relatório ou um balanço social e publicado aonde? No site da instituição, facilitando a comunicação com a comunidade. Em 99, a Câmara Municipal de São Paulo instituiu um selo para as empresas e esse selo se chamava Empresa Cidadã. Em 99 também nós tivemos a Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil, que instituiu o prêmio Top Social. Estou falando de 3 décadas, como nós comentamos, onde o acesso à informação não era tão grande
quanto nós hoje. E nesse exato momento, né, do ano de 2020, nós estamos sendo impactados não só com problemas relacionados ao mercado nacional, mas a um cenário internacional. Neste momento, nós estamos repensando as oportunidades e ameaças dos nossos negócios. Tenho clientes em todo o Brasil, existe uma preocupação imensa com a manutenção financeira de suas empresas, a preocupação com a inadimplência. Além dessa preocupação com os clientes, eu sempre acreditei também, né, a preocupação da venda dos nossos produtos e serviços para os nossos clientes, pensando na lucratividade dos nossos negócios. Eu sempre acreditei na necessidade de pensarmos no atendimento da necessidade dos nossos clientes. Através de um bom atendimento às necessidades dos nossos clientes, é possível a manutenção dos nossos negócios. E dentro desse aspecto, onde nós vivenciamos todo um problema de epidemia mundial, a preocupação com as empresas é evidente, mas também nós precisamos repensar no nosso negócio e pensar também na preocupação com os nossos clientes. Por isso eu peço para você, gestor e empresário, refletir em relação ao seu negócio, o que você pode fazer de algo positivo neste momento para o seu cliente, para os seus colaboradores, para a sociedade onde você está, a sua comunidade. E eu vou citar alguns exemplos que eu vivenciei nos últimos 3 dias. Essa aula foi preparada ontem, que eu vivenciei hoje, observando, assistindo algum programa de televisão, as propagandas de algumas empresas nacionais que projetaram o que estão fazendo neste momento. E nós temos aqui algumas empresas grandes, multinacionais, e você pode dizer assim, nossa, mas o Rodrigo está usando o exemplo de empresas grandes, eu sou um pequeno empresário. Eu costumo dizer nas minhas consultorias e aulas que cada empresário tem que dar um passo conforme a sua possibilidade. Eu não preciso de milhões ou bilhões de reais para fazer o bem. Às vezes não preciso nem de dinheiro para fazer algo positivo perante a sociedade. E eu tenho aqui alguns exemplos. O primeiro, a Ambev. A Ambev está produzindo álcool em gel para doar para os hospitais públicos. Eu acho isso fantástico. E hoje, pouco antes de vir para o estúdio, né, estava almoçando na minha casa e passou uma propaganda, aliás, passou uma propaganda não, recebi uma informação no celular que a Ambev, em parceria com outros parceiros, vai construir um hospital no interior de São Paulo em 60 dias, algo extremamente interessante. Nós temos aqui também o Facebook. O Facebook vai investir 100 milhões de dólares para ajudar 30 mil pequenas empresas, algo extremamente positivo. O McDonald's, que vai apoiar micro e pequenas empresas do setor de alimentação. Vocês poderiam falar, nossa, ele vai ajudar concorrentes? Se nós alinharmos que o mesmo R$10 que eu posso comprar um lanche no McDonald's, eu posso usar num pequeno restaurante, talvez sim, ou melhor, é o mesmo R$10, então ele vai estar ajudando sim concorrentes. Ou seja, ele vai estar oferecendo cursos online gratuitos, divididos em cursos de segurança alimentar, higiene e desenvolvimento sustentável. Nós temos o iFood, que anunciou algumas iniciativas oferecendo, né, dezenas de milhões de reais da sua receita para auxiliar restaurantes e entregadores, os seus parceiros. Nós temos o Burger King, que vai doar parte das suas receitas para o SUS. Sensacional, sensacional essa ideia. E por último, eu quero falar de uma empresa aqui da minha região, da cidade de Cambé, ao lado de Londrina, que é a Refrico. Não conheço os empresários, acho que eu tenho 1 ou 2 alunos que trabalham nessa empresa, mas eu achei a ação sensacional. Passou em vários programas de TV na semana passada, jornalísticos, mas quando passa, infelizmente, o jornalista não mostra a marca da empresa, né? E cabe bem ser colocado, compartilhei isso até no meu Facebook. Toda a instalação da indústria foi utilizada para envasar álcool e levar para os hospitais aqui do Paraná. Então eu achei isso muito legal, são ideias próximas e que nós podemos estar utilizando. Nós temos ainda várias instituições que ofereceram, né, serviços gratuitos, acesso a entretenimento, educação. Isso aqui são informações que estavam sendo compartilhadas na semana passada, no final de semana, nas redes sociais. Nós temos ainda um exemplo que eu quero citar,
que é uma empresa que particularmente eu cito o exemplo deles há muitos anos. São produtos de qualidade? São. É necessário também que o nosso produto ou serviço tenha qualidade. Não adianta pensar que só por fazer algum tipo de ação social ligada à responsabilidade social dos nossos colaboradores, da nossa comunidade, para os nossos clientes, que isso já vai ser um grande diferencial e todo mundo vai comprar o nosso produto. É necessário qualidade. E esse é um exemplo, a IP, que eu falo sempre para os meus alunos, dentro de um cenário mercadológico de preocupação com o meio ambiente, eles sempre falam que plantam árvores. O plantio de árvore pode ser um diferencial, mas hoje também, antes de vir para cá, eu observei uma ampliação gigantesca na proposta dos valores ligados à responsabilidade social dessa empresa. Assim como a Ambev, eles também estão produzindo álcool em gel. Eles, nessa propaganda, garantiram que mesmo com o aumento no custo da produção de sabão, eles não vão aumentar o preço do sabão. Eles também falaram que farão doações de sabão para comunidades carentes. Pessoal, são ações de cidadania, ação de responsabilidade social que valorizam a marca, faz com que tenha um diferencial competitivo. Por último, eu quero citar o exemplo de um cliente meu aqui de Londrina. A iConnect, nós produzimos tecnologia, desenvolvemos vários tipos de serviços para favorecer vários tipos de negócios. Entre eles, nós temos o controle de acesso. O controle de acesso permite a abertura de uma porta sem você tocar, utilizando um cartão, um tag ou até mesmo o celular. Isso é ampliado, né, para porta, portão, para elevador. Então eu posso ter o controle de acesso focado em segurança no elevador. Então eu controlo o elevador do meu prédio através do celular. Porém, eu ainda preciso chamar o elevador. Eu preciso tocar no elevador. Então observem, nós tínhamos um planejamento para o lançamento de ampliação desse serviço para que o usuário do elevador não precisasse mais apertar um botão. Dentro desse formato de planejamento flexível que eu trabalho com os meus clientes, essa ideia nós trouxemos essa ideia novamente na semana passada, numa reunião por videoconferência, e nos próximos dias esse produto estará pronto para oferecer para os nossos clientes. Eu estou observando uma oportunidade em tempos de crise? Sim. Eu sempre disse que o nosso país vive em crise desde o descobrimento. No ano de 2015, eu fui convidado pela Associação Comercial para criar uma palestra sobre a crise. E o tema da minha palestra foi oportunidades em tempos de mudança. Então nós temos que estar atentos a essas oportunidades. Citei do meu cliente ligado à responsabilidade social, porque isso vai favorecer sim no aspecto sanitário, do contato com o botão, como nós temos toda essa preocupação em relacionada a esta pandemia. Porém, quando surgiu todo esse problema, a empresa reuniu os funcionários, conversou com os funcionários, transferiu alguns para trabalho home office, teve uma preocupação domingo agora, a Simone, criando toda uma logística para os colaboradores que precisam estar na linha de produção, porque nós temos a indústria em si, ela fornece tecnologia para empresas que não podem parar dentro desse momento. Então houve uma conversa com os colaboradores, houve uma adaptação ao layout para que os colaboradores ficassem mais distantes uns dos outros, houve uma transparência na comunicação. Então isso também está ligado à responsabilidade social, isso está ligado aos vetores da responsabilidade social que eu vou comentar dentro de alguns minutos. Pessoal, quando nós falamos da responsabilidade social, de crise, de problemas ligados a um determinado momento, nós podemos analisar que vão surgir crescentes desigualdades, né? Isso nos faz repensar todo o desenvolvimento econômico, social e ambiental. Por um outro lado, o avanço de novas tecnologias e novos conhecimentos gera também um aumento na competitividade, e essa competitividade ela deve ser vista como um diferencial competitivo. Nós temos que ter uma atenção quando nós falamos da globalização. Isso nos leva à complexidade dos nossos negócios. Novamente, nós vivemos numa era de informação com fácil acesso ao conhecimento. Então, tudo isso, quanto mais informação, mais conhecimento, maior a facilidade também de desvendar essa complexidade em relação aos nossos negócios. É um momento de desafio
desafio para o governo, para empresas, para a sociedade. Por isso a importância da organização em busca de novas respostas para este desenvolvimento sustentável. E quando nós falamos ainda no desenvolvimento sustentável, nós temos que ter uma atenção. Por quê? Porque é um desenvolvimento capaz de suprir as nossas necessidades, né, da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender às necessidades das futuras gerações. É o desenvolvimento que não esgota recursos para o futuro. Certa vez eu li que os antigos índios da América do Norte já se preocupavam com as gerações futuras antes mesmo do descobrimento da América. Tudo que ia ser feito com a terra, eles pensavam em 7 gerações futuras. Às vezes eu brinco com os meus alunos e questiono, será que os nossos tataravós, bisavós ou até mesmo os nossos avós se preocuparam com a nossa geração? A comissão, é isso que eu li, né, foi dito pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento da ONU. E nós, falando de sustentabilidade, não podemos nos esquecer dos 5 P's da sustentabilidade, que estão ligados a pessoas, planejamento, prosperidade, paz e parceria. E o marketing social, ele deve ser visto como uma estratégia extremamente importante, utilizado como diferencial competitivo entre os negócios. O nosso cliente tende a valorizar empresas que pensam no bem-estar dos seus colaboradores e da comunidade em geral. Então, nós temos que ter uma participação ativa na sociedade, além do valor e da qualidade esperada pelos nossos produtos. Nosso produto ou serviço, ele tem que ter qualidade sim, ele tem que ter valores agregados, mas nós também precisamos pensar em ações relacionadas à responsabilidade social que poderão ser refletidas através do marketing social da nossa empresa. Somente para lembrar novamente, a responsabilidade social é o compromisso que a empresa tem com o desenvolvimento, bem-estar e melhoramento da qualidade de vida dos seus empregados, suas famílias e comunidade em geral. A responsabilidade social envolve, sim, uma atitude estratégica focada na ética, na qualidade das relações com os stakeholders e também na geração de valor. E quando nós falamos de toda essa questão relacionada ao envolvimento e atitude estratégica, é importante lembrar dos vetores da responsabilidade social. São 7 os vetores da responsabilidade social que deverão ser trabalhados por um negócio. Dentro desses vetores, nós temos o apoio ao desenvolvimento da comunidade onde a empresa atua. Eu posso criar ações em relação à minha região. Nós temos que atrelar ainda, dentro desses vetores, a preservação do meio ambiente. Eu já trabalhei em multinacionais, onde nós, há 20 anos atrás, plantávamos árvores no Igapó. Isso é uma ação relacionada... A Igapó, para quem não sabe, é a nossa área de lazer aqui em Londrina. Nós temos o lago, nós temos o aterro. E há 20 anos atrás, essa multinacional, que tinha sede aqui na nossa região, já fazia esse tipo de trabalho. Nós temos que alinhar os nossos vetores ao investimento no bem-estar dos colaboradores e dependentes em um ambiente agradável. Eu penso no meu funcionário, mas eu também tenho que pensar nos benefícios para os seus familiares. Através dos vetores da responsabilidade social, eu posso criar estratégias de comunicação transparente. Quando eu vou trabalhar planejamento estratégico em diversas empresas, nós trabalhamos missão, visão, valores, organograma. Os valores, muitas vezes a transparência nas comunicações é um valor. Mas, Rodrigo, eu preciso falar tudo para todo mundo da empresa? Não. Existem ações estratégicas que estão tomadas de decisão pela diretoria. Mas a maioria das informações é possível comunicar ao seu colaborador. Eu que trabalho na área comercial, eu acho lamentável quando uma empresa cria toda uma estratégia de marketing, comunicação, conversa com o cliente e o cliente chega na empresa e o funcionário não conhece ainda a estratégia da empresa. O funcionário não viu aquele comercial ou aquele folder novo que o empresário desenvolveu. Então eu preciso criar comunicações também internas com os meus colaboradores. Eu faço várias coisas positivas, mas a empresa tem que gerar lucro. Eu preciso ter o vetor relacionado ao retorno aos acionistas. Não adianta falar que utilizar de hipocrisia, falar que nós temos que fazer o bem para a comunidade, preservar o meio ambiente, fazer algo positivo para o cliente, investir num bom salário e benefícios para o meu colaborador e ter prejuízo.
A empresa precisa de sustentabilidade empresarial, sustentabilidade financeira em relação aos seus negócios. Então, o retorno aos acionistas é de extrema importância também. Eu preciso ter sinergia com os meus parceiros. Muitas vezes, as boas ações relacionadas à responsabilidade social criadas para o nosso negócio, elas são transformadas ou transferidas para o nosso fornecedor, para o nosso cliente, começam a imitar as boas práticas e isso é extremamente positivo para o nosso negócio e para a comunidade. E por último, mas não menos importante, nós temos o vetor 7, que é o da satisfação de clientes e consumidores. Não adianta eu querer fazer algo maravilhoso, né, para as comunidades, para os clientes e não manter, né, a satisfação deles. Então nós temos que preservar toda a satisfação dos nossos clientes também. Nós temos ainda, né, uma visão de estratégia, ou seja, o mundo empresarial vê na responsabilidade social uma nova estratégia para aumentar sim o seu lucro e o seu desenvolvimento. O consumidor ele tende a procurar por produtos ou serviços, né, e práticas que gerem melhoria para o meio ambiente, melhoria para a comunidade, valorizando aspectos éticos ligados à cidadania. Eu tenho um case do antigo Banco Real que eu utilizo nos meus workshops, nas minhas aulas de responsabilidade social. Caso alguém queira receber esse material, esses slides ou esse case do Banco Real, basta acessar o meu site www.professorrodrigo.com.br e solicitar. Será um prazer enviar para vocês. Esse case do Banco Real, eles trabalham todos os vetores, o que o banco fazia com os seus clientes, para os seus acionistas, com os seus fornecedores. É muito interessante, eu gosto muito desse case. Quais os benefícios de se trabalhar a responsabilidade social? São vários. Proteger e fortalecer a imagem da marca e sua reputação. A empresa que investe em responsabilidade social ela é bem vista pelo mercado, favorece a imagem da organização. Ela se torna diferente. A diferenciação é dos concorrentes. Então eu tenho como proposta de valor um grande diferencial competitivo o investimento na responsabilidade social. Imagina você, empresário, gestor, que investe em ações de responsabilidade social no seu mercado e às vezes o concorrente não. O teu cliente terá bons olhos em relação ao teu negócio. Geração de mídia espontânea. Nenhuma das empresas que eu citei aqui me pagaram alguma coisa. Nada. É mídia espontânea. Então nós temos a tendência de compartilhar coisas boas, embora, infelizmente, a maioria de compartilhamento que as pessoas gostam de fazer é falando mal de negócios, quando teve algum tipo de problema, entrar em determinados sites e falar mal de um determinado negócio. Existem também pessoas que compartilham coisas boas. Então aquilo que você faz de bem para a sociedade, muitas vezes pode gerar mídia espontânea perante os seus clientes. Formação de mercado futuro. Quando nós falamos lá de 1970, a Colinos, né, fazendo um investimento em responsabilidade social focado em saúde bucal. Será que aquelas crianças que receberam esses benefícios não se tornaram clientes futuros desta marca? Fidelização dos clientes, proteção contra ações negativas de consumidores, atração e manutenção de talentos. Nós sabemos que muitas vezes a contratação de um excelente colaborador, de um bom funcionário, é difícil. Nós temos dificuldades. Eu vejo isso em várias empresas, a contratação de pessoas. Aí você contrata um excelente profissional. Você quer manter esse talento. A manutenção desse talento se faz também com ações de responsabilidade social interna, geração de benefício para os seus colaboradores. Atração de investidores também é um ponto positivo. E, em alguns casos também, dedução fiscal. Eu agradeço a participação de vocês nessa primeira mini aula que nós estamos lançando nas nossas mídias e gostaria de finalizar essa aula com uma frase que está num relatório sobre desenvolvimento mundial. Essa frase é do ano 2000, 2001, do Banco Mundial. Não haverá crescimento econômico em longo prazo sem progresso social e também sem cuidado ambiental. Pessoal, toda a bibliografia utilizada estará disponível também nos nossos slides. Novamente, eu agradeço a participação de vocês e espero reencontrá-los em breve. Até logo!